Glória a Deus. Amados, nós temos recebido uma palavra esse ano, uma palavra profética, que tem falado muito forte aos nossos corações, com relação de que igreja, na verdade, são relacionamentos restaurados. Jesus, quando veio, ele veio para resolver um problema de relacionamento. Só que esse relacionamento ele tem três dimensões. E Jesus veio, em primeiro lugar, para resolver o problema de relacionamento do homem com Deus. Amém, querido? A palavra diz que Jesus ele é o religare, ele é a ponte que nos reconecta ao Pai. Amém, amados? Amém. Pronto. A segunda dimensão disso aí, querido, na verdade, é a intrapessoal. Ou seja, é o homem consigo mesmo. O homem começou, querido, a não ter paz com nada. E começou, para ter paz, começou a buscar a paz nas coisas, nas pessoas, nos lugares, para tentar suprir um vazio que há no coração do ser humano, só pode ser preenchido por Deus. E a terceira dimensão, querido, é a interpessoal, que na verdade é entre o homem e o seu próximo, entre duas ou mais pessoas. Amém, igreja? Agora, pasme, Jesus veio, te resgatou, me resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para sermos usados agora, querido, como instrumento de Deus nessa restauração. Olha que bênção. Amém. Deus quer usar a tua vida. Deus te restaurou. Amém, querido? Amém. Agora Deus quer usar você, querido, para ser usado como instrumento na mão dele, para restaurar outras vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, prestem atenção. Só que hoje eu quero tratar de um assunto que, por muitas vezes, por algumas vezes, já tratamos aqui mesmo na nossa igreja. Deus já trouxe palavras direcionadas nesse sentido. E a gente vê muito falar sobre isso. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, esse assunto fé é muito falado, sim ou não? Amém. Amém? É bem falado, amém, queridos? Amém. Só que hoje eu quero falar de uma fé diferente. Aí você fala assim, pastor, eu não sabia que tinha fé diferente. Tem, querido. Eu quero falar hoje de uma fé que eu não sei se vocês já escutaram falar nela, se não escutaram, vão escutar pela primeira vez. Que eu me impactei quando Deus me mostrou isso na palavra. O título da mensagem de hoje é Megas Pistes. Repita isso. Megas Pistes. O versículo base, querido, se encontra em Mateus 15, 28, que diz: Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém, queridos? Amém. Amado, eu quero começar a dizer para você que esse tipo de fé, na verdade, é uma fé, querido, que restaura completamente a vida de qualquer ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Essa fé não é uma fé qualquer. Amém. Não é simplesmente um acreditar. E para que a gente entenda um pouco melhor, e eu sempre falo isso a vocês, porque muitas vezes o que a gente vê são pessoas tirarem um texto fora de um contexto para criar um pretexto, não é verdade? Para apoiar algo que ele está querendo pregar ou está querendo ensinar, e muitas vezes aquele versículo, quando você vai usar em algumas situações, ele foge do contexto. Portanto, eu queria convidar vocês para nós lermos o contexto desse versículo. Amém, queridos? Amém. Então, amado, Mateus 15, o versículo 21 em diante, eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim, versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olhem aqui para mim um pouquinho. A gente vai continuar lendo o contexto. Mas presta atenção, porque essa mulher, como está dizendo aqui, ela é o que? Uma mulher cananeia, não é verdade? Portanto, ela não pertencia ao povo que supostamente era o povo de Deus.
ela vê Jesus. Ela vê a única chance dela. Ela vai se aproximando de Jesus e começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que acontece? Uma pessoa que clama, ela não clama uma vez só. E o que acontece é que essa mulher vinha incessantemente atrás de Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela continuava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus seguindo a viagem, caminhando. E ela: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha que situação, querido. A mulher vinha atrás de Jesus, falando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não dá a mínima. Os discípulos, querido, no meio daquela situação, olham para Jesus e falam assim: Jesus, essa música aqui atrás de mim já está ficando um negócio já meio esquisito, sabe? Tá igual uma vitrola quebrada, sabe? Um disco arranhado que não sai dali. Tá aquela coisa: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, já que o Senhor não vai fazer nada, Jesus, despede. Olha o que Jesus responde. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, querido. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está falando assim: ela está clamando, mas eu não vim para ela. Aí você fala assim: pastor, mas Jesus não veio para todos? Ô Jesus, começa a falar a tua igreja assim. Amém. Presta atenção, querido. A palavra diz no livro de João que ele veio para o que era seu, para aqueles que eram seus. E os seus não o receberam. Aí o versículo continua: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então presta atenção, querida. Essa mulher falou assim: ele está falando isso, mas eu sei que tem uma parte no versículo aí da Bíblia que eu me encaixo. E é nessa parte que eu vou me encaixar. Você já orou, querido, e parecia que Jesus não te dava resposta nenhuma? Já aconteceu isso com você? Você desistiu, virou as costas e deixou para lá? Vamos seguir o contexto para você entender um pouco mais. Porque quando Jesus falou isso, ela escutou, sabe, querido? Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que é isso, querido? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Eu queria orar nesse momento. Deus amado, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela penetra até o mais íntimo, Deus, do nosso ser, dividindo alma de espírito, junta de medula. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai. Deus amado, que não seja eu a estar aqui pregando, mas seja o teu Espírito Santo, Senhor. Eu cancelo
eu anulo e eu rejeito, Deus, todo e qualquer direito, Deus, de mais uma vez estar aqui pregando, Deus, e esse direito eu quero dizer que ele é teu. Portanto, Deus, fala conosco, eu me incluo nesse pacote, Senhor. Fala conosco de maneira poderosa, de maneira que a gente possa sair daqui entendendo e recebendo essa fé que está dizendo aqui nessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós te oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Para vocês entenderem, amado, o porquê do título da mensagem de Megas Pistes, eu quero aclarar algo com vocês. Porque quando a palavra fala sobre fé, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, amado, essa palavra fé, ela é pistes. Repita isso. Pistes. Pronto. Essa fé, querido, que é traduzida, que é pistes, ela se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé, pistes, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então presta atenção para você entender o que é pistes. O que é fé? Fé, na verdade, querido, é eu crer, é eu esperar sem ver, mas eu espero, eu não vejo, creio e espero como se já tivesse recebido. Vou repetir para que você entenda. Eu estou esperando algo que eu não vejo, mas eu já recebo e vivo como se já tivesse recebido. Amém. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Isso é pistes, querido. É uma fé que eu não vejo, mas eu creio e já recebo e espero como se já tivesse recebido. Amém, amados? Isso é fé. Aí você fala, por quê, pastor? Preste bem atenção, querido. Se você já está vendo, logo não é fé. Se você já veio, querido, não sei se você já recebeu um presente inesperado. Normalmente criança recebe, sabe? Você vai, principalmente no Brasil, né? Chega assim, época de aniversário, alguma coisa, dá uma bicicleta. Aí olha a palavra, normalmente, né, da criança, ou às vezes, uau, eu não acredito que eu ganhei isso. Supostamente isso não deveria sair, não é verdade? Porque se ela está vendo, como é que ela não acredita? Então, amados, presta atenção para que você comece a entender. Fé é eu esperar por aquilo que eu ainda não vejo, mas eu já me coloco, me posiciono de maneira que eu já tenha recebido. Por exemplo, Senhor, pastor, me dá um exemplo aí um pouco melhor. Preste atenção. É você, mulher, olhar para o seu esposo e o seu esposo não ser de repente um homem de Deus, um servo do Altíssimo, uma pessoa não convertida, e você começar a se submeter a esse homem, como a igreja se submete a Cristo, como se ele já fosse. É você, marido, amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ela sendo submissa a você ou não. Por quê? Porque a fé, querido, você já vai ver a sua esposa como se ela já fosse. E você já começa a se posicionar e viver daquela maneira. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, presta atenção. Essa é a mesma palavra encontrada em Romanos, onde Paulo diz no capítulo 14, versículo 23 da parte C: e tudo que não provém de fé é pecado. Por que tudo que não provém de fé é pecado? Presta atenção, amado. Se sem fé é impossível eu agradar a Deus, logo se não provém de fé, eu estou pecando, estou desagradando a Deus, querido. Presta atenção. Você está conseguindo entender, amado? Se não provém de fé, o que... Pastor, me dá um exemplo que eu não estou conseguindo entender. Presta atenção, amado. Você está fazendo o que a palavra diz? Não. Então é pecado. Você está se submetendo à palavra? Não. Então é pecado. Porque não provém da fé em Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, amado. Porque essa fé, na verdade, pistes, é uma fé incondicional, baseada na palavra de Deus.
no que ouvi e aprendi. Não depende das circunstâncias. Isso é fé, querido. Estou bem de vida. Estou crendo. Estou, querido, abastado. Estou sem dinheiro. Estou no fundo do poço. Continuo crendo. Estou casado. Continuo crendo. Problema no casamento. Continuo crendo. Meus filhos estão servindo a Deus. Estou crendo. Meus filhos estão começando a se desviar. Continuo crendo. Ela não se move. Querido, pistes, a fé, ela não vai pelo que está acontecendo ao teu redor. Não é pelas circunstâncias. Não é porque eu estou na igreja, estou feliz, aí meu casamento começa a ir de mal a pior, eu me afasto da igreja. Por que, querido? O que houve com a fé? Naufragou, foi? Você está conseguindo entender, querido? Só que essa fé, querido, é diferente da palavra usada por Jesus em Mateus 8:26, a parte A, que diz assim, ó: perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Essa questão aqui, querido, Jesus está no barco. Vou usar uma linguagem bem do dia de hoje, amém? Para ficar bem legal. É como se Jesus estivesse navegando com os discípulos, sabe? Vamos passear, vamos em alto mar. Olha que bênção, né? Ver o pôr do sol. Quando eles vão ver o pôr do sol, eles não veem nada, querido. No meio do caminho, no meio daquela situação toda, começa uma tempestade, o tempo muda. Ondas grandes batendo contra o barco, onde estava Jesus e seus discípulos, e aquela coisa toda, os discípulos desesperados, porque a circunstância mudou. O barco estava quase, querido, naufragando. Sabe o que Jesus fazia? Jesus dormia. E as ondas batiam, querido, contra o barco. E o barco quase afundando. E Jesus dormia. Chega um momento, querido, que os discípulos ficam injuriados com Jesus. Você fala, não é possível um negócio desse, pelo amor de Deus. E eles se aproximam, querido, de Jesus e falam assim: querido, o que você está fazendo em mim, meu amado? A gente está aqui já quase morrendo e você está dormindo. Pelo amor de Deus, isso é posicionamento que se tem. Agora veio um negócio desse, rapaz. Jesus levanta, acalma a tempestade, acalma tudo, dá ordem para que tudo se tornasse em bonança, querido. Sabe o que acontece com os discípulos? Os discípulos ficam maravilhados, falam assim: uau! Até os ventos e as tempestades obedecem a sua voz. Nesse momento aqui, querido, você viu que a circunstância havia mudado, e o que acontece é que Jesus olha para eles e fala assim: queridos, por que vocês são tímidos? Por que vocês não creem? Vocês já andam comigo já tem um tempo, querido. Por que vocês não creem? Homens de pequena fé. Ou seja, dá a entender às vezes assim que apenas uma quantidadezinha, né? Um pouco menor, um pouco mais, não é verdade? Mas isso aí, querido, quando você vai ver, na verdade, no grego, essa palavra é diferente de fé. Fé a gente aprendeu que é pistes, amém? Amém. Essa pequena fé aí, querido, essa palavra no grego é oligopistos. Repita isso. Rapaz, você é uma igreja poliglota, querido, que fala grego, fala inglês, fala hebraico, é uma bênção. Amém, querido? Isso é uma bênção. Amado, presta atenção. É uma palavra, querido. Oligopistes, na verdade, para que você entenda, oligopistes é uma palavra, querido, que na verdade é uma fé pequena, mas eu vou lhe explicar que fé pequena é essa. É uma fé condicional. Por quê, pastor? Porque é baseada no que eu vejo. É baseada nas circunstâncias. É baseado como as coisas estão. Aí, quando as coisas estão bem, ele está firme.
Quando as coisas vão de mal a pior, ele se abala. E ele se desmorona, ele se desmancha. Ele acaba, querido, se arrebentando. Essa palavra, querido, é a mesma que Jesus usa, amado, para Pedro. Quando Pedro caminha sobre as águas. Jesus vem caminhando em direção ao barco, caminhando sobre as águas. Pedro olha, os discípulos ficam assustados, acham que é um fantasma. Jesus fala assim: calma, querido, sou eu. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus fala: vem. Querido, Pedro bota o pé para o lado de fora do barco e começa a caminhar sobre as águas. Você sabe o que a palavra diz? Que vendo Pedro, que as ondas, que o mar estava agitado e as ondas batiam na sua perna, ele começou a naufragar, ele começou a afundar. Olha só. E quando Jesus estende a mão para tirar ele, para levantá-lo, ele usa isso aqui: ó homem de pequena fé. Ó homem de pequena fé. Enquanto eu te chamei, você veio. Você olhou para as circunstâncias, para as ondas batendo. Você está olhando para as coisas dessa vida. E isso aí fez com que você afundasse. Não é para me responder, mas onde é que estão os teus olhos hoje, querido? Onde é que estão os teus olhos hoje? Onde é que está a tua confiança? Você acha que está no teu trabalho, querido? Ô Jesus. Você acha que está o quê? Quanto mais dinheiro você tiver, melhor você está? Oligopistes. Oligopistes, querido, é uma fé pequena. Uma fé pequena. Uma fé pequena. É uma fé, querido, que eu posso dizer para você que é o seguinte: é uma fé imatura. Aí você fala assim: como assim, pastor, imatura? É como aquela criança, sabe, querido? Para que vocês entendam na prática como é que é essa oligopista, essa fé pequena. É assim: eu recebo, a criança, você já viu a criança receber presente? Criança pequenininho. Você chega: olha aqui, presentinho que papai ou titia ou mamãe trouxe para você, né? Aí a criança vem, tudo mete a mão no presente e foi embora. Porque os olhos dela estão no presente. Está naquilo que ela está recebendo. Não está em quem está entregando. A gente faz isso com Deus. Quando a gente age assim com Deus, isso é oligopistes, é uma fé pequena. Eu só estou de olho nas mãos de Deus. E o que Deus pode me dar? Quando Deus me dá, eu fico chateado e não vou mais à igreja nem ao GE. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. Só que aqui, querido, nesse versículo que nós lemos, em Mateus 15, 28, Jesus fala, amado, de um outro tipo de fé. Uma fé diferente de pistes e diferente de oligopistos. Ele fala de uma fé, querido, que quando você vai traduzir para o hebraico, essa palavra é megas pistes. Ou seja, é uma fé, é uma mega fé, querido. É uma fé, assim, enorme. Tem a ver, querido, com quantidade, algo grande e abundante. Essa palavra, querido, no grego ela é usada para intensidade. Olha só que coisa, querido. Jesus está caminhando, fazendo a obra, querido, que o Pai o enviou no meio do povo de Israel. Vem a mulher do lado de fora e Jesus usa uma palavra, querido, que era para ser usada para o povo dele. Você está conseguindo entender, querido? Essa palavra, querido, ela é poderosa, ela é forte, é excelente, é esplêndido. Amém, amado? Amém. É crer de forma absoluta nas bênçãos, nas bênçãos, na verdade, que Deus já tem proposto para nossas vidas. Amém. Tem a ver, querido, com coisas que ultrapassam os limites, querido, de toda e qualquer criatura. Amém. É algo, querido, que vai muito mais além daquilo que a gente possa pedir ou pensar. É uma fé, querido, que move montanhas. É uma fé, querido, que independe do que você está passando. Você crê em ponto final. Amém. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Tem um quadradinho aí no seu boletim.
que vem escrito assim, mega fé, megas pistes, não é verdade? Olha só, fé inabalável no que Deus é e pode fazer, mesmo que Ele não tenha prometido a mim diretamente. Pastor, agora você deu um nó na minha cabeça, eu não entendi nada. Como assim? Essa fé, querido, essa fé grande, essa mega pistes aí, na verdade é a fé que é o seguinte, querido, existem promessas na Bíblia que são Abraão, não é verdade? Aí eu falo assim, essas promessas de Abraão são minhas também. Existem promessas que foram entregues a outros homens e mulheres de Deus. Eu falo, essa promessa é para mim também. E eu recebo e começo a viver, querido, como se aquilo já existisse na minha vida. É alguém, querido, que não se limita simplesmente àquilo que é falado diretamente para a minha pessoa, mas tem a ver com o que Deus fala para o povo de Israel. Então, querido, Israel de Deus hoje, a igreja do Senhor Jesus, eu tenho a ver com esse negócio, eu tomo posse, em nome de Jesus. E já começo a caminhar, querido, com aquilo, como se já existisse na minha vida. Amém, Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Tem alguns pontos, amados, que eu quero passar aqui com vocês para que a gente aprenda algo. Amém. Porque isso é uma fé, querido, que não se alcança de qualquer maneira. Isso é uma fé, querido, que tem algo aí, que existe um posicionamento nosso para que essa fé, para que a gente alcance essa fé. Eu quero aprender, você quer, igreja? Amém? Amém? Amém. Então preste atenção, primeira coisa, querido, eu tenho que reconhecer diante de Deus que eu tenho um problema. E eu tenho que conhecer muito bem quem é que pode resolver esse problema. Como assim, pastor? Não entendi. Presta atenção, amado. Essa mulher, ela vem atrás de Jesus, clamando em alta voz algo. Ela vem clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Pastor, não entendi, o que é isso? Eu reconheço que tem um problema. Meu amado, presta atenção. Você tem que chamar o problema pelo nome, querido. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu falo, pois não, amado, eu estou com um problema no meu casamento. É verdade? É. Ore por mim. Uhum. Problema no casamento? Em que área, querido? Dá nome, amado. Dá nome. Não, estou com problema na parte íntima com o meu cônjuge. Estou com problema na parte de comunicação. A gente não se comunica. Presta atenção, pastor. Mas isso aqui é o seguinte. Houve um posicionamento meu. Eu errei. Eu fiz isso e isso. Portanto, agora eu estou colhendo fruto. Tem que dar nome, querido. A igreja do Senhor Jesus tem que parar com aquele negócio de Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Para com isso, querido. Porque Jesus, quando Ele chega para você, ou para mim, Ele pergunta assim, o que é que você quer que eu faça? Certa ocasião chega um cego diante de Jesus, querido. Jesus vira para o cego e fala assim, o que você quer que eu faça? Será que Jesus era cego, não está vendo que o cego era cego, querido? Às vezes a gente faz assim com Deus, sabe? A gente fica dando volta. Não dá volta não, querido, vai direto no ponto. Sabe por quê, amado? Porque Deus já sabe. Só que Ele quer que você reconheça o problema. Ele quer que você abra a boca. Essa mulher aqui, querida, ela não se preserva. Ela clama em alta voz. Isso quer dizer que todos escutavam. Ela dizia o seguinte, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E acabou. Às vezes eu quero chegar e quero pedir oração. Veja bem, o meu filho, o pastor está começando aí. Não está muito não, está meio assim. Ele só experimentou, sabe, assim,
uma maconha. Amado, abre a boca e dá nome. Meu filho está entrando nas drogas. E eu preciso de ajuda. Dá nome, querido, ao pecado. Dá nome ao problema, amado. Amém, igreja? Amém. A gente tem que aprender a dar nome, querido. É não amenizar, querido, e nem aumentar a situação. Talvez, sabe, amado, esse seja um dos grandes empecilhos de recebermos o favor de Deus. Porque a gente não chega diante de Deus dizendo qual é o problema. Tem que rasgar o coração diante de Deus. Porque qualquer coisa que você invente, querido, Deus sabe o que é. Porque a palavra diz que Ele sonda os corações. Amém. Ele sabe, a palavra diz que antes que a palavra venha à minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Amém. Portanto, amado, você fica dando volta, volta, volta. Deus sabe o que você quer dizer. Mas enquanto você não falar, Deus não abre. Porque a palavra diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Se você não quiser, Deus não entra, querido. Olha que coisa. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus ilimitado. Que pode ser limitado na nossa vida por nós. Não é Deus que é limitado não, querido. Eu é que limito Deus. Eu falo, Deus, aqui nessa área você entra, mas nessa área aqui quem manda sou eu. Pronto, você acabou de limitar Deus ali. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amado? Presta atenção, amado, que nós temos que entrar na presença de Deus declarando a real situação. Essa mulher, ela entra na presença de Jesus, sabendo e declarando quem é Jesus. Amado, você junta uma multidão, começa a passear nas igrejas e pergunta quem é Jesus. Eu vou te dizer, querido, que uma grande parte vai rodear e não vai falar quem é Jesus. Presta atenção, amado. Essa mulher sabia que era Jesus. Ela se aproxima de Jesus assim: Senhor, Filho de Davi. Você sabe o que isso representava aos judeus, querido? Você tem ideia? Presta atenção. A palavra Senhor, a tradução no original, ela é Kyrios. Essa palavra, você tem ideia do que significa? Significa Senhor absoluto, dono de tudo. Ela se aproxima de Jesus falando assim: Jesus, você que é dono de tudo, que é o Todo-Poderoso. E diz mais, e diz Filho de Davi. Isso no meio dos judeus, querido. Ela estava falando assim: você que é dono de tudo, e que é o Messias, o Filho do Deus vivo que estava prometido para vir. Ela reconhece quem é. Você sabe quem é Jesus, querido? Deixa eu falar para você, para que você entenda quem é Jesus. Jesus, querido, ele não tem começo e não tem fim. E ao mesmo tempo, ele é o princípio e ele é o fim, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é Deus, querido, e se fez homem e veio aqui, querido, em forma humana, viveu agradando o coração do Pai, morreu, mas ressuscitou. Hoje ele está sentado à direita de Deus, querido, e é o teu intercessor e o meu intercessor perante o Pai. Amém. Presta atenção, amado. Quem é Jesus? Tem gente que diz que Jesus foi um revolucionário, foi um hippie, foi isso, foi aquilo. Presta atenção, rapaz. Jesus é Deus. No princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, no capítulo 1 de João, diz: esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Querido, há uma trindade nisso aí: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quando Jesus, querido, ele vem em forma de homem, a palavra de Filipenses diz que ele abriu mão de ser igual a Deus e tomou a forma humana. Amém, Jesus. Amém. Você tem que saber quem é Jesus, querido. Se você não souber quem é Jesus, você não vai conseguir ter mega piste na tua vida. Amém. Se você não entender, querido, que ele é o único que pode te livrar de toda e qualquer situação, meu amado, você não vai conseguir
receber megapixels na tua vida. Amém, queridos? Segunda coisa, amado. Segunda coisa. Primeiro, eu reconheço, dou nome ao meu problema e reconheço também quem é Jesus. Quando você conhecendo Jesus, meu amado, você não vai desistir. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que se ele falou, ele vai cumprir, querido. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás na sua palavra. Então, amado, é perseverar até receber a resposta. Querido, eu creio firmemente, sabe? Que a quantidade, querido, de resposta e de bênção que parou no meio do caminho, querido, porque a igreja parou de orar, rapaz, você não tem ideia. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo, querido, numa sociedade microwave, sabe? Aquela coisa, eu faço oração, tim, 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 pronto, 30 segundos eu quero já minha bênção. Deus não trabalha com isso, querido. Deus trabalha no tempo dele. É quando ele quer, não é quando eu quero. Se ele é Senhor, como essa mulher falou, se ele é dono de tudo, se ele é o Todo-Poderoso, quem sou eu para falar para ele quando ou como? Amém. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Então, amado, presta atenção. Olha o que acontece com essa mulher, querido. Mateus 15, 22 e 23. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa mulher, querida, ela incessantemente, ela não parou de ir atrás. Eu não sei se você entende isso, querido, mas se você fosse ver, normalmente eu vejo isso no meio do ser humano, quando você vai pedir algo a alguém, que há uma resistência, sabe o que se faz? Que é uma resistência, logo em seguida, por nossa parte, é uma desistência. Parece que a gente vê algo assim, a gente, não, deixa pra lá, então não precisa mais não. Não é verdade? Pronto, a gente traz isso para Deus. Meu casamento está em frangalhos, está indo de mal a pior, está indo para o fundo do poço. Aí eu oro: Senhor, muda meu casamento. Aí oro a segunda vez: Senhor, muda meu casamento. Aí oro a terceira: Senhor, muda o meu casamento. Aí, aparentemente, assim, os meus olhos nada acontece. Eu falo assim: isso não está dando certo não. Você está conseguindo entender, querido? Aí muitas vezes eu deixo de alcançar a vitória, eu deixo de alcançar a bênção. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Por quê? Faltou megapixels. Faltou você olhar e falar assim: isso é meu e ninguém toma. Querido, há um exemplo bíblico. Vou trazer um exemplo bíblico para você, amém? Amém. Presta atenção. Daniel, querido. Daniel, ele chega diante de Deus e ele pede uma resposta a Deus. E ele fala assim: eu não vou parar de orar até que. Você sabe o que significa até que? Você tem ideia ou não? Deixa eu explicar para você. Quando você fala até que, você não bota um período de tempo não, querido. Não tem limite. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 50 anos, não se sabe. Tem gente que faz dessa história de Daniel um mito, sabe? Pronto, você ora e em 21 dias você tem a sua bênção. Isso é um mito. Como é que você pode dizer isso, pastor? Porque a palavra diz nessa relação do Daniel aqui, que no primeiro dia, Deus já enviou a resposta. No primeiro. Sabe o que Daniel faz, querido?
ele não para de orar e jejuar. Ele não para de orar, ir lá, e a luta no mundo espiritual, e a resposta, né, na verdade, a bênção demorando, e tá a caminho, e chega, não chega, e aquela luta tremenda. E ele não deixava, querido, de jejuar, boca no pão, boca no pó, clamando, joelho no chão, boca no pó, clamando a Deus, falando: Senhor, eu não me movo enquanto o Senhor não me der essa resposta. Eu não me movo enquanto a bênção não chegar. Eu não me movo enquanto não chegar. Querido, Deus está querendo, querido, levantar dentro de cada casa pessoas dessa maneira. Amém. Amém. Pessoas, mulheres que se levantam e falam assim: Deus, eu não aceito um homem dessa maneira, porque a tua palavra diz que o meu marido, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu já recebo, em nome de Jesus, a mulher da mesma maneira. Senhor, um sacerdote prostrado no teu altar, e clama, querido, e clama, e só pare de clamar quando a bênção chegar, querido. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Só pare quando a bênção chegar. Amém. Glória a Deus, querido. Presta atenção. Terceira coisa que eu quero falar com você. Porque, na verdade, nessa parte aqui é uma consequência do outro. Você persevera e o que acontece é que você passa por um teste. Querido. Sabia que no reino de Deus tem teste? Você é provado. Como, pastor? Não entendi. Presta atenção. É um momento onde Deus chega para nós e fala assim: meu amado filho, você me quer ou só quer o que eu tenho para te dar? Olha só que coisa, hein? Você não precisa me responder, mas pausa um pouco nisso aí. Começa a olhar. Você quer o quê? O que Jesus tem para te dar? Ou você quer Jesus? Deixa eu explicar uma coisa para você. Porque o que Deus tem para te dar é consequência de você buscar Jesus. Normalmente, eu já falei isso anteriormente, volto a repetir. Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim: eu vou na igreja buscar a minha bênção. Eu lamento te dizer, você está na direção errada. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que as bênçãos me seguiriam se eu estou correndo atrás da bênção, eu estou na direção contrária. Eu corro atrás de Jesus, querido. É não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Eu continuo com meus olhos postos no autor e consumador da minha fé, e acabou. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Amém. Presta atenção, porque Jesus, na verdade, aqui para essa mulher, querido, quando ela clama a ele, Jesus não responde absolutamente nada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, vem e o adorou. Amado, você tem ideia do que é isso aqui? Você tem ideia do que é isso? Jesus está caminhando na frente, querido. Ela está vindo atrás clamando. Ela vem atrás clamando. Ela vem atrás clamando. Jesus fala assim: querido, eu vim para aqueles que são meus. Eu vim para aqueles que são da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que essa mulher faz? Ela dá a volta, querido, para na frente de Jesus, se prostra com o rosto em terra, querido, o adora, se prostra com o rosto em terra e fala assim: agora, se você passar, você vai ter que passar por cima de mim, vai ter que pisar agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder, não. Qual é o seu esforço para se achegar a Jesus, querido? Você é povo de Deus, amém, querido? Amém. Você é raça eleita, amém? Amém. Você é sacerdócio real, amém, querido? Amém. Você é nação santa, amém? Amém. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? Amém. Querido, presta atenção. O quanto você se esforça para ir atrás de Jesus. O quanto você se esforça para se humilhar diante da sua presença.
Não, pastor, eu sou um homem muito ocupado. Então, querido, não reclama quando Deus também estiver ocupado com você. Amém. Presta atenção, querido. Porque hoje em dia o que tem sido pregado, infelizmente, é o evangelho do homem. É o evangelho para agradar o homem. O evangelho do reino de Deus, querido, ele vem para confrontar o nosso estilo de vida errado que vivíamos. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Então presta atenção, amado. Porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é a minha maneira, é a maneira de Deus. E é o quanto eu busco a sua face, o quanto eu busco intimidade com Deus, que vai me dizer, querido, se eu tenho megapichos ou não. Amém. Amém, queridos? É a intimidade com Deus. O problema aqui das igrejas hoje é que o pessoal só quer bênção. Verdade, sim. O pessoal só quer as mãos. Tem até pessoas que dizem, homens aí que se dizem homens de Deus, querido, dizendo o seguinte: se você não tiver uma condição financeira maravilhosa, você não é um servo de Deus. Onde é que está isso na palavra? Deus promete uma vida suprida para mim e para você, querido. Amém. Aleluia. Deus nunca prometeu riqueza. Pode dar? Pode. Ele é todo poderoso. Agora o problema está, você pode receber? Porque tem pessoas que quando recebem a bênção, querido, do Senhor, somem, desaparecem. Quantos, querido, eu vi que estavam no fundo do poço e buscavam a Deus e tinham intimidade, querido, ganharam um dinheirinho na mão, abriram um negócio, tiveram a condição melhor, sumiram, desapareceram. Presta atenção, querido. Essa mulher nem do povo de Deus era, nem do povo de Israel ela era. E essa mulher se esforça sobremaneiramente e se prostra diante de Jesus, querido, falando assim: eu vou atrás de você onde você for, querido, porque eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és, eu sei quem tu és. Amém, querido? Se a gente olhar essa situação aqui, querido, para o que Jesus falou para essa mulher, porque olha só, às vezes a gente é convidado para vir à igreja, não é verdade? Aí você é convidado, você vem, você chega aqui, você recebe um abraço, não é verdade, querido? No final tem cafezinho, tem chocolate quente, né? Às vezes tem biscoitinho amanteigado, bolinho, às vezes vem aquele sanduba legal, sabe? Aquele sanduíche que Vanilda ama, sabe? Pasta de atum, sabe? Que ela ama assim de todo o coração, e aquela coisa tremenda e tal. E na verdade as pessoas te recebem, te dão um abraço, você vai pro GE, aquela bênção tremenda, não é verdade? Aquela comunhão, que maravilha, é bom, não é verdade, querido? Amém. Amém? É maravilhoso. Agora você imagina o contrário. Imagina o contrário. Você vem aqui para visitar a igreja. Quando você chega, fala assim: olá, muito prazer. A pessoa fala: pois não, o que você quer? Não, vim visitar a igreja. Fala: ih, rapaz, olha, acho que isso aqui não é para você não. Faz o seguinte, procura uma outra, aí tem outra ali na esquina. Falando sério, você ia ficar na igreja ou não? Foi o que aconteceu com essa mulher, querido. Foi o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher recebe basicamente um não de Jesus e ela fala assim: não vou parar nesse não. Eu vou seguir adiante. Eu vou perseverar. Eu vou atrás dele. Eu vou me prostrar diante dele. Eu vou agarrar no pé dele. Eu vou agarrar na mão dele. Eu vou agarrar no rosto dele. Mas eu tenho que me aproximar desse homem, porque ele é o único que pode resolver o meu problema. Você está conseguindo entender, querido? Amém, igreja? Amém? Amém. Ponto 4, querido, preste atenção. Para a gente entender. Porque para receber essa fé, a gente tem que entender que quando Deus parece que Ele está em silêncio, parece que Ele está fazendo ouvido de mercador, na verdade Ele quer chamar a nossa atenção, querido, para algo importante. Repita assim, diga assim: quando Deus está em silêncio, é porque Ele quer me chamar a atenção para algo
importante. A grande pergunta aqui é, por que que Jesus fez isso, querido? Ele quer provocar algo no meu interior e no seu, querido. Ele quer provocar algo dentro do nosso coração. Ele quer mexer conosco. Porque tem pessoas, querido, que chegam e se instalam numa zona de conforto, querido, que para tirar a paz é pior do que alguns animaizinhos, assim, quando empaca, sabe como é que é? Fica puxando, o bichinho não vem. Não sai, querido. Por quê? Estou na minha zona confortável aqui, portanto para mim tá bom. E tá bom, ninguém me exorta, ninguém fala nada, eu vou na igreja uma vez por mês e aquela coisa e tal, e tá muito bom, não preciso obedecer, não me discipulo, não faço isso, não vou pro... Você vai continuar, querido, com o oligopiste. Vai continuar com a sua fé pequenininha. Agora, pasme, você vai receber na proporção da tua fé. Sabe o tamanho da tua fé? Pronto, é o que você tem para receber. Você está entendendo, querido? Amém. Presta atenção, amado, porque às vezes Deus permite as coisas para nos mover, nos dar uma sacudida. Sabe, querido? Para falar assim, acorda. Sai dessa prostração aí. Parece um mofo grudado na parede. Não sai desse lugar. 5 anos, 10 anos dentro da igreja, não sai daí. A cadeira chega a estar fazendo buraco. Você está entendendo, querido? Amém. Presta atenção o que a palavra diz, amado, em Amós 4, versículo 6, diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Amado, Deus está dizendo, amado, que permitiu que o seu povo passasse por necessidade. Olha só, querido. Sabe por quê? Porque Deus queria o coração deles. Deus queria um coração voltado para Deus. Deus queria, querido, um coração voltado para Ele. Presta atenção, amado. Sabe por que esse povo aqui buscava? Sabe por que o povo de Deus buscava a Deus aqui nessa época? Você tinha ideia? Havia fome. Você acha que eles buscavam a Deus por quê? Porque estava com fome, olha só, a barriga roncava. Então eles buscavam a Deus, querido, porque a barriga roncava por causa da fome. Eles não buscavam a Deus porque queriam Deus na sua vida. Eles queriam um office boy, sabe como é que é? Deus, olha, eu preciso aqui de uma comida, papim, pum, pronto, está encomendado, pronto, traz aí. Deus não é assim, querido. Deus, ele só entra na minha vida e na sua, como entrou na vida dessa mulher, para ser Senhor. É para reinar, é para governar. Ou ele governa 100%, ou ele não entra na jogada, querido. Amém. Ou ele toma posse de tudo, ou ele não entra. Deus é assim, querido. Deus é assim. O povo, querido, aqui só buscava Deus por causa do alimento. Não buscava porque o coração sentia falta de Deus. Não precisa me responder não, mas você sente falta de Deus, igreja? Querido, Deus tem que fazer mais falta, querido, para você e para mim, do que o alimento que nós temos. Amém, Jesus. Amém. Do que a nossa própria vida, Amém, Senhor. do que o nosso respirar. Amém. Ele, querido, tem que ser o centro. Ele tem que ser o foco. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Você está entendendo, querido? Olha o versículo 7. O que Deus continua? Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim,
disse o Senhor. Olha só, querido, a pessoa viaja de um lado para o outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, quando simplesmente, querido, é botar o joelho no chão e buscar a face do Senhor. Tem pessoas, querido, que passam por luta, por dificuldade, o mundo está em crise, aí eu estou aqui, aí as portas de trabalho começam a se fechar, em vez de eu me aproximar de Deus e buscar a face dele, eu procuro ligar para todo mundo, para ver onde é que tem trabalho. Tem trabalho em Portugal, tem trabalho na Espanha, tem trabalho, eu vou para tal lugar, eu vou para... Querido, Deus não fecha a porta, meu amado, para que você mude de lugar. Deus, quando fecha a porta, é para você buscar a face dele, é buscar ter intimidade com o Senhor. Presta atenção, amado. Esse povo aqui andou por 2 ou 3 cidades, amado, para buscar água e não se saciaram. Tem pessoas que andam atrás de trabalho, andam atrás de dinheiro, roda, igual desesperado, querido, e não se sacia. Por quê? Porque só vai se saciar quando buscar a face do Senhor. Amém. Só vai se saciar quando buscar intimidade com Deus. Amém. Deus não chamou, querido, você para ser religioso. Deus não te chamou para fazer parte de uma religião. Mas Deus te chamou para ser parte, querido, da família dele. Amém, Jesus. E se você é filho, querido, Deus não tem filho bastardo. Amém, Senhor. Para dar uma salva de palmas ao Senhor. Para aplaudir o Senhor. Deus está dizendo aqui, querido, que Ele provocou o seu povo para que o buscassem, que ao menos chegassem diante de Deus e perguntassem: por que o Senhor só ajudou a outra cidade e não ajudou a nós? Nem para isso o povo se deu ao trabalho. O que esse povo devia fazer, querido, e o que nós devemos fazer, nos aproximar de Deus, dizendo assim: Senhor, nós te amamos. Nós precisamos desesperadamente de Ti. Eu estou com esse problema, há essa necessidade, mas Senhor, se não for a Tua presença, o que eu quero dizer é que a Tua presença me basta, acabou. Aleluia. Eu não preciso de mais nada. O Senhor me completa, o Senhor me supre, o Senhor me ampara, o Senhor me suporta, o Senhor é tudo em todas as coisas. Amém, Amém, querido? Amém. E ao invés disso, esse povo sai, querido, de cidade em cidade buscando água para não se saciar. Olha o versículo 12 e 13, o que diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso? Te farei preparar-te, ó Israel, para que te encontres com teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento. Aleluia, Senhor. E declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu Amém. nome. Glória a Deus. Querido, Ele é o único. Eu não sei qual a necessidade que você está passando hoje, mas deixa eu falar um negócio para você. Não vai ser você indo para o Brasil, não vai ser você indo para Portugal, não vai ser você indo para a Espanha, para a Itália. Não vai ser isso que vai resolver, querido. O que vai resolver é você se aproximar e buscar a face do Senhor. Isso é o que vai resolver, e isso é que vai saciar a tua sede. Amém, queridos? Amém. Querido, presta atenção, quinto e último ponto. Para que nós possamos ter essa fé, essa mega pistes, essa mega fé no nosso coração, na nossa vida, querido, a gente tem que aprender a vencer todo e qualquer sentimento de rejeição. Temos que aprender a lidar, querido, com o sentimento de rejeição. Temos que aprender, querido, temos que aprender a vencer essas coisas. Mateus 15, 26 e 27, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amado, ela não discute com Jesus, mas ela declara humildemente: quero que você seja o meu dono. Deus está olhando para aqui, para essa igreja hoje. Amém. E Ele está olhando e está vendo quem é que vai se aproximar aquele dia, essa presença dele.
declarando assim: Senhor, eu quero que você seja o meu dono. Eu quero que você seja o meu dono. Governa a minha vida. Deus está procurando, tá passando, os olhos dele estão aqui, querido, passeando aqui. Amém. Procurando, querido, aqueles que adoram o Espírito em verdade. Olha só, querido, porque o que a mulher está falando é assim: eu entendo que os cachorrinhos se alimentam das migalhas, mas se alimentam das migalhas dos seus donos. E os donos cuidam bem dos seus cachorrinhos. Portanto, eu não me importo, porque, Senhor, a migalha que cai da tua mesa, eu já me farto. A migalha que cai da tua mesa já me sustenta. A migalha que cai da tua mesa já me deixa transbordando. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Amém. Presta atenção, querido. Porque Deus tem uma mesa preparada. Amém, amados? Amém. Mas presta atenção, querido. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nega pistas. Ainda que você ande por altos montes, nega pistas. Ainda que você esteja no profundo abismo, nega pistas. Sabe o que acontece com essa mulher aqui, querido? Quando ela dá essa palavra para Jesus, que Jesus se impacta e se espanta. Essa mulher que a princípio estava ali, humildemente como um cachorrinho, acabou de ser posta à mesa. Lembra do versículo que eu falei a princípio? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa mulher falou assim: eu estou nessa leva aí. Eu estou nessa leva. Portanto, o senhor pode dizer que me aceita, que não me aceita, porque eu já me encaixei nessa leva, porque eu creio. A tua palavra diz e eu já creio, eu já recebi e eu já estou vivendo desse jeito. Amém, queridos? Presta atenção, amado. Só o Senhor Jesus pode dizer, na verdade, quem é que tem essa mega fé. Seria bom, né? Se nós tivéssemos um medidor aqui de fé. Olha, você tem... Oh, rapaz, está precisando melhorar. Você tem oligopistos. Olha, você está com pistes, né? A bênção, tal. Está voando, mas seguinte, agora tem que voar mais alto. Não é verdade? Pronto, olha que bênção. Você está com mega pistes. Não é verdade? Seria um negócio amado. Só Deus pode dizer. Mas presta atenção, porque você consegue ver na vida de uma pessoa que tem mega pistes. Como assim, pastor? Não entendi. Uma pessoa que tem mega pistes é uma pessoa que ela atravessa multidões. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Atravessou multidões, porque ela creu que se tocasse ao menos na orla da sua veste, do seu manto, ela seria curada. Quem tem megapistes, querido, atravessa multidões, tormentas, ventos contrários. Segue a Jesus, querido, mesmo que pareça que ele não está se importando. E humildemente, querido, se entrega, se prostra diante de Deus e diz assim: tu és o meu dono e eu não vou sair daqui, eu não saio daqui enquanto, querido, eu não estiver conectado contigo. Eu não saio daqui com o meu relacionamento rompido contigo, mas pelo contrário, eu só saio, Deus, da tua presença. Eu só saio, Senhor, depois que eu escutar: faça-se contigo como queres. Eu creio que Deus, querido, olhando aqui para esse local hoje, Ele está vendo pessoas que estão passando por lutas e por dificuldades na sua vida. Pastor, como é que você pode dizer isso? Porque a Bíblia diz que nós vamos passar por lutas e por dificuldades. Mas o que Deus está querendo fazer aqui é falar com cada um de nós. É falar: faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. Uma pessoa que tem mega pistas, querido, ela recebe aquilo que ela pede. Como assim, pastor? Onde é que você pode dizer isso na palavra? Lucas 11:9 diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-á. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vou pedir para a igreja ficar de pé, em nome de Jesus.